Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre container marítimo? Já, né? Aqueles que servem para transporte em navios? Você sabia que é possível fazer projetos transformando esse container para diversos fins? É sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. Tudo bem, Irapuá? Tudo bem, Roberto? Um prazer enorme estar recebendo aqui na nossa empresa e poder contar um pouco mais da nossa história e dos produtos que trabalhamos. Beleza, já que você fala em história e produtos, vamos começar pelos produtos. Quais são esses produtos? Hoje a gente trabalha com containers, né? Containers modulares e navais. A gente atende diversos ramos de atividade, desde lanchonete. Hoje um produto que tem vendido bastante são os mercados de condomínio, que tem uma demanda bem grande ultimamente. A gente trabalha com almoxerifados para obras e tudo mais. Então, um container, a vantagem dele é isso, que ele é muito versátil e a gente pode usar para diversos fatores e empreendimentos. Já que você fala em versatilidade, aproveitando essa questão, quais são as outras vantagens de se utilizar container adaptado a projetos? Correto. Hoje a gente tem uma arquiteta que ela procura entender qual que é a necessidade do cliente e fazer um projeto personalizado para o ramo de atividade do nosso cliente. Então, o container pode ser usado, como eu comentei, né, para diversos ramos, e a vantagem de uma obra de alvenaria ou de uma obra tradicional seria agilidade. A gente ganha muito na agilidade de entrega, praticidade, e principalmente no transporte. Tu pode deslocar esse container, caso não seja um terreno seu, de sua propriedade, depois pode também transportar para outra localidade, né? E tem gente que tem muita dúvida quanto a calor ou frio extremo. É verdade que isso não procede? Não, realmente o container, ele em si, ele tem uma temperatura, ele vai aquecer por conta do sol, ele é chapa de ferro, ele pode aquecer. Mas hoje a gente trabalha muito com isolamento térmico. A gente usa a lã de PET e nos containers navais a gente usa o revestimento em drywall. Então praticamente não tem essa sensação térmica de calor dentro. E normalmente quase todos os containers de escritório ou de moradia vai ter um ar-condicionado também. Então praticamente não sente a sensação térmica de calor. Perfeito. A pessoa que tem dúvidas entre comprar ou alugar ou locar, é possível? Sim, nós trabalhamos tanto com alocação quanto venda. Então, depende muito do qual o ramo de atividade, do que o cliente necessita. Porém, a gente faz só um contrato mínimo de 6 meses. Então, a gente trabalha tanto com alocação quanto vendas. Sobre sustentabilidade, é lógico que por ser um produto de aço, né? Não chega a ser tão sustentável, mas ajuda no meio ambiente, ajuda a sustentação. Exatamente. Esses containers, quando vêm para a obra ou para alguma reforma, eles já não estão mais aptos a ser utilizados no transporte. Então, para não ser descartado, a gente consegue reaproveitá-los, transformando em projetos sustentados. Muitos desses containers também a gente usa desde reciclagem de lixo, ou projetos mais específicos com captação de água, placas solares. Então ele é um produto que a gente tenta fazer essa parte de sustentabilidade também. Eles também são utilizados, transformados para eventos? Sim, tem uma gama muito grande, né, que a gente pode usar os containers, desde bilheteria, banheiros para eventos, vê muito em shows, em eventos grandes, banheiros químicos, né, feitos de container. Então pode ser feito em diversos setores e diversos ramos. Irapuá, muita gente tem utilizado isso daí em projetos arquitetônicos, em construção civil. Você diria que não é mais apenas tendência, já é uma realidade? Com certeza. Tinha muito preconceito, né, com os containers um período de anos atrás,
Porém, hoje é uma realidade, né? A gente vê muitas empresas se especializando em container, muita gente usando. A gente quebrou essa barreira e esse preconceito que tinha por containers, né? E o que diferencia um container transformado de outras opções de estruturas móveis? Então, o container ele é muito mais robusto, mais seguro, e então tem vários tipos de móveis, desde madeira e tal. Um container ele é mais resistente, gente. Irapuá, se eu tenho em mente um projeto pessoal, eu posso fazer essa personalização com vocês? Com certeza. A gente tem uma arquiteta própria da empresa que ela vai auxiliar no seu projeto. Desde personalização, fidelização da tua marca, como que a gente pode ser plotado, ou desde a parte de luminosos, tudo isso pode ser personalizado. E esse container passa a ser uma opção econômica para diferentes fins? Sim, o container normalmente é uma opção mais em conta do que as tradicionais. Então, hoje, muita gente, principalmente no ramo de comércio, pela utilização do container. Agora, seria possível você falar um pouquinho da história da sua empresa? Aparentemente, ela não é tão antiga, mas tem uma história bacana, interessante. Nos conte um pouquinho. Então, Roberto, a nossa empresa está há 3 anos situada aqui em Pinhais e ela surgiu com uma necessidade própria mesmo. Eu tenho um estacionamento no centro da cidade, eu gostaria de ter mais uma fonte de renda nesse estacionamento. Então, eu decidi comprar um container. E fazendo uma pesquisa e outra, eu vi que era possível criar um container. Então, a primeira unidade de container a gente fez para a minha demanda do estacionamento. E dali, então, acabaram aparecendo outras demandas, outros amigos próximos pedindo, e assim começou a empresa. Afinal de contas, o que vocês fabricam, o que vocês projetam? A gente é especializado em containers modulares e reforma de containers navais. Mas também trabalham com trailers? Exatamente. Além da parte de containers, a gente tem uma linha de fabricação de reboques para cavalos, jet ski e moto. Irapuá, o que é necessário para fazer uma alocação? Qual é o tempo mínimo e máximo? Ok, Roberto. O tempo mínimo que a gente pede são 6 meses. E a gente faz um contrato bem simples, né? A gente faz uma consulta no nome do cliente e faz um contrato bem tranquilo. Onde sua empresa está localizada? Hoje a gente está na rua Uniflor 821, aqui em Pinhais. Dias e horários de atendimento? A gente trabalha das 8 às 18, todos os dias da semana. E qual é a melhor forma de contato? A gente usa muito o WhatsApp, que é o 41 99 214 6700. Eu gostaria de agradecer a sua participação e destinar o tempo necessário para as suas considerações finais. Queria agradecer novamente a presença de vocês aqui na nossa empresa. É um prazer enorme estar recebendo e contando um pouco da nossa história. E queria convidar os clientes e amigos que venham aqui pessoalmente também conhecer nossos produtos, conhecer a nossa linha de fabricação. As empresas estão de portas abertas para todos. Relacionamento familiar. Como está o seu? Como anda o seu relacionamento familiar? Sou Josi Alves, parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta sistêmica, mentora de mentes, e quero conversar com você hoje a respeito deste tema tão desafiador e delicado, relacionamento familiar. Quando nós falamos de relacionamento familiar, parece às vezes ser impossível viver em equilíbrio e harmonia dentro da nossa família. Será que isso é verdade? Então vamos lá. Quando nós falamos de relacionamento familiar, nós procuramos entender a base deste tema, né? O que está por trás? Primeiro, nós precisamos compreender que aquilo que nós somos
os nossos pais, os nossos irmãos, maridos, esposas, filhos, cada um tem a sua personalidade. E cada um é um ser único e individual. E não adianta nós colocarmos expectativas em relação ao outro, porque essas expectativas são nossas, não são do outro. Segundo passo, entender que a personalidade é formada, ela tem como base e estrutura situações muito mais antigas do que nós imaginamos, que estão lá nos nossos antepassados, nas vivências, nas experiências vividas por eles ao longo da nossa história. Então, quando nós olhamos para cada pessoa que faz parte do nosso relacionamento familiar, nós precisamos olhar sem julgamentos, porque sim, cada uma delas tem a sua história, viveu a sua emoção, tem as suas experiências e as suas programações, positivas, mas também negativas. Quando nós olhamos para essas pessoas de uma forma diferente, nós paramos de julgar e nós começamos a compreender. Por quê? É muito fácil para nós colocarmos culparmos os outros por como eles são. E olha só, vou te dizer aqui, não existem culpados. Se nós formos culpar alguém ou alguma coisa, nós vamos culpar a nossa mente subconsciente, que age mecanicamente e automaticamente as programações vividas por cada um de nós. Quando nós compreendemos o funcionamento da mente humana, nós paramos de julgar a nós primeiramente e aos outros. E aí sim, o relacionamento familiar começa a tornar-se harmonioso, porque a nossa mente começa a estar mais equilibrada. Começamos a entender como esse processo funciona. E eu posso dizer, garantir para você, esse processo é libertador. Então, olha só, relacionar-se com os familiares de uma forma harmoniosa é possível? Sim, é muito possível, desde que nós percebamos que cada um é um ser único, diferente de nós e que traz as suas programações. Gostou desse conteúdo? Então continua me acompanhando na coluna Vitalis Státera. No próximo encontro, um novo tema para te ajudar no seu autoconhecimento. Até lá! Oi, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Luana Balardim, estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o alimento dos gatos nessa coluna semanal. Vamos ver um pouquinho sobre os alimentos? Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, alimentos de gato, várias marcas de gato, inclusive eles adoram, que são alimentos úmidos, gente. Então, os gatos preferencialmente têm que se alimentar com isso aqui, ó, alimento úmido, tá? Independente da marca. Mas hoje a gente sabe que nossa rotina corrida às vezes não permite que o nosso gato se alimente apenas de alimento úmido. Por quê? Porque às vezes eu vou passar o dia inteiro fora de casa e esse alimento não pode ficar ali exposto ao ambiente que pode apodrecer. Então, sim, vocês podem utilizar também a ração seca, tá? Posso dar mais alguma coisa? Preferencialmente não. Ração seca e alimento úmido, certo? Tem alguns petisquinhos, por exemplo, que vocês podem dar, como o churu, que tá super famoso. Para quem não conhece, é muito legal, os gatos adoram. Como, por exemplo, um atum in natura ou um atum com óleo também pode ser dado aos gatos, tá? Como um complemento alimentar para ter alguma coisa a mais, tá? Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente escolhe o alimento. Então, a gente tem 3 categorias hoje, tá? Premium especial, premium e super premium. A super premium, como o nome já diz, é um alimento a mais, é um alimento onde vai ter mais nutrientes ali para esse gato. A qualidade daquele nutriente que é selecionado, a origem daquele alimento, daquela proteína, daquele carboidrato, gordura, é melhor para o paciente, por isso que ele tem um valor também mais elevado, a categoria super premium, tá? Sempre tem que estar escrito no pacote, então vocês podem estar sempre olhando no pacote. E se eu não encontrar, doutora, significa que com certeza não é um alimento super premium, então vocês podem estar sempre em busca dessa categoria, tá? No caso, essas marcas que eu estou mostrando aqui, elas são variáveis. Por exemplo, essas 2 marcas, elas não são categoria super premium, mas já essa aqui é super premium. E observe como fica sempre no cantinho, não sei se vocês conseguem ver aí de casa, mas fica aqui categoria super premium,
que vocês podem estar encontrando em mercados ou em casas de pet, tá? Eu vou mostrar para vocês agora algo que é muito interessante, que é colocar água no sachê. Gente, os gatos adoram, tá? E por que a gente faz isso, doutora? Porque a gente sabe que os gatos, eles têm doenças renais. E essa é uma das doenças, né, que a gente mais atende, principalmente em gatos acima de 5 anos. E qual que é a forma de prevenir? Administrando água para o gato. Assim como nós, né, os nossos rins precisam filtrar uma quantidade de água diária para ajudar com que eles fiquem saudáveis. Então, a gente colocando água, e percebam que é água filtrada, normal, tá? Vocês podem usar o filtro de casa mesmo. Eu tô usando a garrafinha porque fica mais fácil aqui de eu mostrar para vocês, tá? Preenche até a bordinha ali de água, e daí a gente vai colocar no potinho. Eu vou estar pegando a câmera aqui para mostrar para vocês. Acho que eu vou pegar o potinho que é mais fácil, vamos lá, tá? Aqui no caso, ó, em casa eu tenho esse tipo de potinho, tá? Sempre os potinhos mais largos, onde eu consigo estar facilitando aí a rotina do gato para que os bigodinhos não toquem a ponta, tá? E daí eu vou pegar, ó, já com bastante água e vou colocar isso tudo dentro do potinho. Olha que legal. Aí eu tenho tanto a hidratação que já vem no sachê, o alimento úmido, quanto a água que eu coloquei extra. E isso eu faço aqui em casa 2 vezes ao dia. Como que é a rotina que vocês podem fazer aí, por exemplo, tá? Vocês podem, antes de sair de casa, por exemplo, para trabalhar, podem pôr metade de um sachê para cada gato. E depois que voltar para casa, mais metade de um sachêzinho para cada gato com água. E ó, aqui, ó, os esfomeados já vem logo, porque eles adoram, tomam todo esse líquido, se hidratam e mantém a qualidade da nutrição que é tão importante para o seu gato. Vou colocar mais um ponto aqui que é interessante também. Vou pegar a câmera aqui e vou virar para vocês. Que é a gente conseguir, pessoal, armazenar adequadamente, tá? Então, percebam que aqui, ó, eu tô colocando um pote que ele tem uma vedação hermética na ração seca, tá? Eu tenho aqui um potinho de medida, no qual vocês podem conversar com os veterinários de vocês, tá? Ou mandar dúvidas para nós também, para que vocês consigam medir a quantidade diária, tá? Ai, doutora, mas eu não tenho esse pote. Como que eu posso armazenar no próprio saco? Coloquei aqui também para vocês, que eu acho que é bem importante vocês verem também, porque muitas das vezes a gente acaba deixando o alimento exposto, e mesmo você comprando um alimento de qualidade, às vezes daí você já tá deixando que o alimento oxide, fique aberto, tá? Então isso tira as particularidades do alimento. Olha como que a gente faz aqui, ó. Você pode grudar simplesmente com durex, para que isso daqui, ó, fique bem firme e você consiga estar armazenando em casa, tá, pessoal? Isso é importante lembrar também que a gente sempre vai comprar rações secas fechadas, tá? Fechadas. Nada de comprar alimento a granel, que é aqueles alimentos que às vezes a gente vai na casa da esquina do pet, tem lá várias rações expostas para você comprar a granel. Aquilo é um facilitador, muitas vezes até para baratear custo, né, para o tutor que não consegue estar adquirindo um pacote fechado, mas ele diminui a qualidade nutricional, infelizmente, por estar exposto ao ambiente oxidar, tá? Então é importante vocês prestarem atenção nisso. Gente, vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje e comentem muito para que a gente continue tendo as colunas aqui sobre o seu gato. Até mais! Olá, pessoal! Rafael França, delegado Planejamento Sucessório. Hoje vamos falar sobre um tema relevante no planejamento, a doação em vida. A doação em vida é um instrumento que permite a transferência de bens de uma pessoa para outra enquanto o doador ainda está vivo. Uma das principais vantagens da doação em vida é a possibilidade de planejar e controlar a distribuição do patrimônio de acordo com a vontade do doador. Isso pode evitar futuros conflitos entre os herdeiros e garantir que os bens sejam destinados a quem o doador realmente deseja. Cabe lembrá-los que na doação em vida sempre incidirá o ITCMD. Em alguns casos, pode-se utilizar a doação em vida visando a redução da carga tributária na transmissão.
Para realizar a doação em vida de bens imóveis, é necessário que o doador faça essa doação mediante escritura, registrada em cartório para garantia de sua validade. É necessário que o doador tenha plena capacidade civil e mental e que a doação não prejudique a legítima, ou seja, a metade do patrimônio, que será destinado aos herdeiros necessários, que são os filhos, o cônjuge ou os pais. Convém destacar que a doação em vida deve ser utilizada com cuidado e com orientação de um advogado especializado, como nós temos na Legado Planejamento Sucessório, a fim de garantir que todos os aspectos legais e fiscais sejam considerados, evitando problemas futuros. Tem dúvidas sobre o assunto? Entre em contato conosco em www.legadoassessoria.com.br ou através dos nossos contatos que estão aqui embaixo. Sabe aquele momento que você se olha no espelho e não se reconhece mais? Tem aquela conotação estranha, vê as pálpebras caídas, o tempo passou, meu Deus do céu, o que eu faço? É chegada a hora de buscar o auxílio através de um procedimento chamado blefaroplastia. Doutora, então, é bem isso mesmo? Isso realmente acontece? Acontece mesmo. Com o passar dos anos, a gente para de se olhar no espelho, com as atribuições da vida, tanta coisa que a gente faz, né? De repente, quando você se olha de novo, não se reconhece. Aquelas pálpebras, parece que aquele olhar não é mais o teu. Aqueles pontos fortes do seu olhar foram se perdendo com o passar do tempo e agora a gente tem essa questão para resolver, né? Doutora, como a blefaroplastia pode melhorar a aparência dos olhos? A blefaroplastia é uma cirurgia da pálpebra que ela tem um objetivo de resgatar os traços individuais, naturais que foram se perdendo. A gente pode, com a blefaroplastia, tirar o excesso de pelezinha que está flácida, de bolsinha de gordura, reposicionar os tecidos, então ela melhora tanto na parte estética quanto na parte funcional. E além disso, hoje em dia, a blefaroplastia ela prioriza as características, a beleza de cada um. Então ela evoluiu muito com o passar do tempo. E quais são os maiores benefícios estéticos dela? Benefícios estéticos da blefaroplastia são muitos. Realça a beleza do olhar, tira o olhar de cansado, as mulheres voltam a se maquiar, os homens voltam a sentir aquela confiança de que estão bem, que estão jovens. Muitos pacientes me contam aqui que ao se olharem no espelho de manhã, sentem que têm energia para enfrentar bem o dia, porque já se olham com aquele olhar que está bem, né? Se sentem bem com eles mesmos. Doutora, a blefaroplastia pode ajudar com problemas de visão? Então, essa é uma boa pergunta. Ela pode sim ajudar com alguns problemas de visão, principalmente quando a gente pensa que essa pelezinha que está caindo por cima dos olhos, ela diminui o campo de visão. Então, não é a visão em si que vai melhorar, mas a gente tem um campo de visão mais amplo para poder enxergar. E tem alguns pacientes que falam até que fica mais fácil de abrir os olhos quando acorda de manhã. São coisas que a gente nem presta atenção, mas pode estar levando, né? Pelo excesso de pele que está sobrando ali nessa pálpebra, né? Doutora, quanto tempo leva o período de recuperação de uma cirurgia e, ao mesmo tempo, como é todo o processo? Então, a cirurgia da blefaroplastia ela é realizada num centro cirúrgico equipado, com anestesista ao lado o tempo todo, com a maior segurança. Eu gosto também de operar sempre em centro cirúrgico que tenha um microscópio oftalmológico, para dar uma atenção especial aos olhos, à segurança dos olhos nesse procedimento todo. A cirurgia, ela tem uma duração, em média, de 10 anos. Então, a gente tem que pensar que, dependendo do olhar, né? Porque cada um tem um olhar diferente. Mas muitas pessoas vão fazer a blefaroplastia agora e daqui a uns 10 anos talvez precisem repetir. E outras nunca mais vão precisar se submeter à blefaroplastia. Então a pessoa não sente dor, não tem nenhum processo doloroso. A blefaroplastia é indolor. Eu tenho 18 anos de blefaroplastia, mais de 18 anos na verdade, e pouquíssimos pacientes se queixaram de dor. É algo assim, mais relacionado com o inchaço, com os curativos que estão em volta dos olhos, às vezes pode ter um pouquinho de coceirinha, mas dor em si, os pacientes não se queixam. E quais são as indicações para uma blefaro? Boa pergunta.
A gente indica a blefaroplastia em alguns casos específicos, né? Eu vou relatar aqui para vocês. Quando a pele da pálpebra de cima já está começando a encostar nos cílios, quando o campo de visão começa a diminuir, quando existe flacidez dos ligamentos e daí o paciente começa a sentir desconforto até na parte da lágrima, a secreção ao acordar, quando ele começa a sentir que aquele olhar está cansado por causa das bolsas de gordura que estão caindo, né? Que você dormiu a noite inteira, tá descansado e chega do trabalho e fala, poxa, foi pra festa ontem? E você não foi, né? Então, são esses grandes motivos dos pacientes nos buscarem para realizar uma blefaroplastia. Doutora, o paciente pode fazer uma blefaroplastia em conjunto com outros procedimentos estéticos, tais quais o botox, a harmonização facial? Então, eu particularmente não faço esse tipo de procedimento em conjunto, né? Prefiro que depois o paciente vá no especialista e faça toda essa parte de dermatologia, né? De preenchedor. O que nós fazemos hoje, que é algo muito adequado, sempre em conjunto com esses especialistas, é um procedimento de laser. A blefaroplastia é realizada com laser de CO2 e, em alguns casos, a gente também realiza o rejuvenescimento da pele da pálpebra com o laser de CO2 também. E como é o processo de pós-operatório de uma blefa? Na blefaroplastia, você vai precisar se organizar para ficar 3 dias fazendo compressa gelada bem caprichadinho, mais quietinho em casa. A partir do 4º dia já pode retomar as suas atividades, mas sempre com cuidado, né? Os curativinhos vão ficar ali por 1 semana, às vezes 10 dias. A gente vai acompanhando. Normalmente, os nossos pacientes não param de trabalhar. Eles ficam 3 dias em casa, no 4º dia já estão, né, trabalhando, se virando. Mas a gente sabe que vai estar ainda com curativos, pode ainda estar com algum roxinho, um inchaço. Então, vai de cada pessoa. Tem pessoas que não querem aparecer com nenhum roxinho, nenhum inchaço. E tem pessoas que se sentem confortáveis e não tem problema, seguem suas vidas, mesmo ainda em recuperação. E os resultados são permanentes? Os resultados da blefaroplastia podem ser permanentes de acordo com o tipo de olhar. E olha que interessante, isso é algo que a gente... É bem atual isso. Antigamente, a gente tinha uma blefaroplastia para pessoas de mais de 50 anos, uma para menos de 50 anos. Hoje em dia isso não existe, né? Existem vários tipos de olhar que requerem técnicas bem específicas para valorizar cada tipo de olhar. E daí, dependendo do tipo do olhar, sim, vai fazer a blefaroplastia uma vez na vida. E alguns outros a gente sabe que vão precisar repetir ao longo dos anos. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência profissional, como foi que tudo começou, afinal de contas, é amor ou é paixão? Eu amo o que eu faço mesmo, sou realmente apaixonada por esses resultados, né? Por poder tocar a vida das pessoas através desse procedimento que devolve a autoestima, muda a vida, abre novas portas. Parece que começa um novo capítulo da vida das pessoas depois da blefaroplastia. E é interessante, porque normalmente as pessoas vêm buscar a blefaro quando elas estão terminando um ciclo. Olha que interessante. Ou cuidou bastante tempo de algum familiar, ou algum, né, de algum filho, marido. As mulheres às vezes se dedicam muito tempo aos filhos e depois voltam a se olhar no espelho, né, e ver que precisam retomar esse cuidado consigo mesmas. Os homens às vezes trabalharam tanto, nunca se olharam no espelho. De repente, conseguiu resolver aquela parte da vida, agora eu vou cuidar de novo. E vem fazer uma blefaroplastia. Então, a nossa luta, na verdade, é que venham antes, né, que percebam antes que é importante esse cuidado, para conseguirem se sentir bem. Hoje em dia, a qualidade de vida conta muito, né? A gente não quer viver mais tempo sem qualidade de vida, a gente quer viver mais tempo e com qualidade de vida, né? Agora eu gostaria de parabenizá-la por esse espaço tão lindo e automaticamente, para quem não conhece, onde você atende e onde você opera. Muito bom, obrigada. Ele foi feito com muito carinho para receber vocês aqui. Então, nós estamos na Clínica Visão com Saúde, que é a nossa clínica que também conta com a parte oftalmológica. E essa clínica está localizada no Ecoville, que é pertinho do Parque Barigui. Todos vocês estão convidados para vir aqui conhecer o nosso espaço. E nós operamos atualmente no Hospital de Olhos, que conta com aquela equipe de anestesistas muito capacitados, uma estrutura ideal para realizar a blefaroplastia com segurança e com resultados excelentes. Doutora Manuela,
para saber mais sobre o que foi falado, o que devemos fazer? Para saber mais sobre a blefaroplastia, convido vocês para entrar no nosso site www.doutoramanuelabenites.com.br. Vou deixar aqui, né, escritinho para vocês poderem acessar, e também convido vocês para nos seguirem no Instagram. A gente tem um canal no Instagram que é bem ativo. O objetivo dele realmente é passar a informação da blefaroplastia para vocês, para que seja algo cada vez mais natural, que cada um se conheça, busquem bons profissionais que possam se alinhar com o seu objetivo. Então é @doutoramanu.benitesgomes. Espero vocês aqui também. Quero agradecer a sua participação, destinar o tempo necessário para as suas considerações finais. Dou até uma dica. Afinal de contas, que processo é esse que, através do laser, parece que tudo fica mais fácil? O laser é o nosso queridinho da blefaroplastia. Ele trouxe a tecnologia para dentro da nossa cirurgia e traz resultados muito interessantes. A blefaroplastia, com o uso do laser, ela tornou a técnica mais fácil, os resultados melhores, o tempo de recuperação menor, e a gente consegue, então, mais conforto, uma volta ao trabalho mais rápida para todos os pacientes. Obrigado, doutora. Obrigada, foi um prazer. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.